boa tarde, sejam bem-vindos a todos a mais o IEP Talk. É um programa da diretoria do nosso presidente Horácio Guimarães, e a finalidade justamente do IEP Talk é trazer sempre assuntos pertinentes na parte técnica, no nosso caso a Câmara Técnica de Processos e Mecânica, né? E hoje o assunto é muito interessante, que é a realidade aumentada. Esse tema ele pertence à equipe, vamos dizer, eletrônica, automação e mecânica. Poderia estar na Câmara Técnica de Eletrônica, poderia estar na Câmara de Mecânica junto com a automação, né? Bom, esse vídeo ele vai ser editado e amanhã estará disponível no nosso canal do YouTube, iep.org.br. Temos um canal lá, toque o sininho, já entre e se cadastre para, obviamente, poder, se agora você não puder nos acompanhar a live, né, ao vivo, depois com o link é possível, então, você ver num outro momento adequado, tá? O Rodrigo Garcia dos Santos, ele trabalha na FluiPress, a formação dele é automação e na parte eletrônica, e ele é o gerente geral da FluiPress, da unidade da Cidade Industrial de Curitiba, tá? Existem 4 unidades, uma em Itajaí, que é a matriz, a Cidade Industrial trabalha especificamente na construção de sistemas, máquinas, e a indústria 4.0 também, né? E mais um escritório no Portão e também em Campinas, ok? Outra coisa importante, todos que estão dentro do canal, por favor, façam suas perguntas na aba Q&A, Question and Asks, ok? Então, 18 horas finalizará o evento, né? Das 18 às 18h15, então o Rodrigo responderá a perguntas de todos, tá? Então vai ser depois. E faça, então, a sua pergunta no Q&A, né? na aba específica do Zoom, ok? Rodrigo, seja bem-vindo, esteja em casa para poder realmente falar sobre esse tema da realidade ampliada. O Rodrigo e eu fizemos esse tema no dia 6 de dezembro do ano passado, né? Foi muito interessante, mas a realidade ampliada mesmo, o Rodrigo mostrou em apenas 5 minutos. Hoje não. Hoje nós vamos ter praticamente 1 hora, onde o Rodrigo vai falar sobre a realidade ampliada, que faz parte de um dos pilares da indústria 4.0. Seja bem-vindo, Rodrigo. Faça uma ótima palestra. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, né, do Instituto de Engenharia do Paraná, para a gente estar conversando um pouquinho aí, né, sobre, como o Moura falou, um dos pilares da indústria 4.0 aí, né, falar um pouco sobre realidade aumentada. A gente vai conversar bastante, vou mostrar bastante aplicações aí que eu acho que é a parte mais interessante da gente ver funcionando, né, ver como é que ela pode ser aplicada no dia a dia na indústria, na engenharia aí de maneira geral, do que ficar mostrando aí, falando muita teoria, né. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né, para nós darmos início aí. Todos estão vendo a minha tela? Perfeito. Ok. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre realidade aumentada, né, um dos pilares. Conforme o Moura falou, né, então meu nome é Rodrigo Augusto, né, minha formação é parte de engenharia de controle e automação. Eu trabalho há 22 anos já em automação industrial, né, em projetos de automação, tendo os últimos 2, 3 anos aí na parte de gerenciamento de projetos, né, e no último 1 ano e meio aí como gerente geral da nossa unidade do SIC, né. Desses 22 anos, 12 anos são na FluiPress, na automação, né, desenvolvendo máquinas especiais, linhas de montagem, né, principalmente para a indústria automobilística. E nos últimos 3 anos aí nós começamos
na indústria 4.0. Então, parte de sistemas MES, manutenção preditiva, né? E a gente e utilizamos em alguns projetos a questão de realidade aumentada também. Então, esse é um breve histórico aí, né, da minha parte profissional aí, a experiência de projetos de controle e automação. Então, para a gente iniciar essa conversa sobre realidade aumentada, na verdade, eu vou iniciar diferenciando a questão de realidade aumentada, realidade virtual, que às vezes acaba confundindo aí, né? Todo mundo tem a questão da realidade mista também, hoje, que é muito falada. Então, eu vou exemplificar um pouco aqui. Vai ter bastante vídeo nessa minha apresentação, porque é uma maneira de ver as aplicações na prática, né? Funcionando realmente, né? Em que campos que a gente pode estar utilizando a realidade aumentada aí no dia a dia e como a gente diferenciar a questão de realidade virtual e realidade mista também. Então, primeiramente, a realidade virtual, né? O que é a realidade virtual? É quando a gente faz projeções, né? Inclusive, o ambiente, ele é virtual. Então, quando a gente vai fazer uma projeção de objetos virtuais, a gente também utiliza o ambiente, né, virtual. Ele não é um ambiente físico, um ambiente real que nós vamos utilizar. Então, é um ambiente gerado por computador, né, onde você vai ter a imersão do usuário e de objetos totalmente de maneira virtual. Então, essa é quando você usa a realidade virtual, né, você está falando até, inclusive, no ambiente, ele é um ambiente virtual também, né? Ele pode estar simulando um ambiente do mundo físico, do mundo real, mas ele é desenhado, né, no computador, gerado por computador. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, até da Siemens, mostrando aqui uma parte de componentes elétricos, de montagem aqui, onde fica mais clara essa questão de utilização da realidade virtual. Aqui nesse vídeo, né, a gente consegue ver Siemens, ingenuity for life. A gente consegue ver ali que, nesse caso, para treinamento, né, de montagem ali de um sistema, né, elétrico ali, né, de um painel elétrico ali, você vê como que você conecta as partes, como você conecta os componentes, né? Então, ele também ali simulando um ambiente, né, ali virtualmente também, né? Então, onde você vai fazendo as operações ali, nesse caso, como se fosse 2 joysticks, né? Simulando a sua mão, movimentando ali, fazendo a manipulação desses objetos virtuais dentro de um ambiente virtual, né? Falando um pouco sobre realidade mista, né? Então, a realidade mista, ela vai misturar o mundo real com o mundo virtual, e diferente da realidade aumentada, na realidade mista, você tem interações entre esses dois mundos. Então, você vai ter um mundo real e vai ter, por exemplo, objetos virtuais dentro desse mundo real, onde esses objetos interagem, né, esses objetos virtuais interagem com o mundo real. Então, eles conseguem identificar superfícies e fazer interações. Então, por exemplo, eu tenho uma noção de profundidade entre objetos, né? Então, se eu tenho um objeto real e tenho um objeto virtual, eu vou tentar posicionar colocar na mesma posição ali, ele vai identificar que ele tem uma interferência, né, de dois objetos, o que não acontece na realidade aumentada, como a gente vai ver. Então, tem um vídeo agora da Microsoft que explica mais ou menos, que explica bem
na realidade, como que é a realidade mista. Mixed reality breaks down the barriers between physical and virtual realities. Let's see how we can alter realities across people, places, and objects. Here we have a real office, populated with real things. Let's now adjust reality by adding virtual objects to this physical space. Notice how these objects are aware of the real surfaces in the office. Next, let's replace the real person with an avatar. This allows her to be present even though she is not physically in the room. Now let's adjust the environment itself and make it virtual. Notice how the virtual objects and avatar continue to persist. Finally, let's tie back this entire virtual scene to the original physical room. A subtle boundary grid can reveal real obstacles, making it safer to walk around this virtual environment. Mixed reality unlocks exciting new experiences that merge the physical and the virtual worlds. Então, nesse exemplo, né, da Microsoft, a gente consegue ver ali, né, ela fez foi feita uma projeção de objetos virtuais dentro do ambiente físico, né, ambiente físico real. Ele consegue identificar ali questão de piso, questão de superfície de mesa, e você consegue, na aumentada você também consegue, mas nesse caso ali ele interage com a superfície, ele sabe que aquilo ali é uma superfície, né? Na aumentada você só projeta, você identifica a superfície, projeta e posiciona como uma base de referência, na verdade. Quando você usa a realidade mista, ele identifica que é uma superfície e ela serve como um apoio virtual, por exemplo, de objetos, né? Quando ele fez a transição ali para um ambiente virtual também, né? Ele manteve ali a questão de superfície, né? De posicionamento dos objetos virtuais que foram criados, né, naquele cenário. E agora sim, né, falando sobre o tema principal da palestra, né, a questão de realidade aumentada, né? Então, ela sobrepõe, né, quando a gente faz essa projeção, né, dos objetos virtuais, ela sobrepõe o mundo real com elementos virtuais que identificam superfícies, né, locais, até partes do corpo, para as projeções. Mas ela identifica e serve como uma referência, né? Além, claro, você consegue aqui, por exemplo, também, né, colocar informações na tela, né? Então, aqui você consegue, dependendo, você vai fazer manutenção num dispositivo, e você consegue acessar a temperatura em tempo real de uma unidade hidráulica, por exemplo, um rolamento. Você consegue, estando tudo conectado, né, na questão da indústria 4.0, você tendo essa conectividade, você consegue trazer para a realidade aumentada essas informações também para o teu dispositivo, para o teu óculos, normalmente, né, que é o mais utilizado, né? Então, a diferença, realmente, para a realidade aumentada é que você vai sobrepor o mundo real com esses elementos virtuais. Ele até, como na realidade mista, ele consegue identificar superfícies, né? Mas ele não tem interação entre os objetos, entre o mundo real e o mundo virtual. Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo, né, de um projeto de realidade aumentada, né, que foi utilizado, é um projeto da Fluipress, né? Então, essa daqui é uma linha de produção que nós fizemos para uma empresa que fica no Rio Grande do Sul. Então, nós desenvolvemos o projeto mecânico, elétrico e o software, né, dessa linha de produção. E antes de nós efetuarmos a fabricação, né, nós fizemos a realidade aumentada, né, na planta do cliente. Então, esse daqui é o vídeo, né? Pode ver que, por exemplo, aqui, como ele é uma realidade aumentada, dependendo do ângulo que é colocada a câmera, as pessoas ficam no meio da linha, né? Essas pessoas ficam no meio da linha, justamente porque não há interação entre os objetos físicos e os objetos reais. Mas o que o cliente ganhou, né, fazendo aplicando a realidade aumentada nessa etapa do projeto, né, antes de nós fabricarmos o equipamento efetivamente. Ele conseguiu simular toda a questão de ergonomia, toda a questão até do próprio layout, né, se o layout que ele que ele tinha desenhado dentro da planta dele era o layout ideal, o espaço era suficiente,
Ele conseguiu simular movimentações de componentes, movimentação de carga. Então, toda a parte de ergonomia, né, como eu falei, de alimentação de peças, era alimentação por flow racks. Então, tudo isso, né, questão de altura, de nivelamento, de acessibilidade dos operadores, né, ele conseguiu simular antes de nós fabricarmos o equipamento propriamente dito, né. Então, ele teve um ganho, porque ele já conseguiu identificar algumas dificuldades, né, que quando está só no papel são mais difíceis de serem identificadas. E também nós, quando fabricamos o equipamento, né, com as devidas regulagens, claro que ele tem que sempre que ter, a gente já sabia que ele ia atender as expectativas do cliente, né, porque nós fizemos essa simulação, né, utilizando de realidade aumentada. E agora, essa daqui é a linha montada já, né? Então, a gente viu o vídeo da linha sendo projetada no espaço físico do cliente, e aqui é a linha já montada, né, no cliente, já em funcionamento, após instalada. Então, pode ver que a gente não teve surpresas, né, em relação a layout, a disponibilidade, de organização de componentes, alimentação de peças, ergonomia. Foi uma linha que, após instalada, a gente não gerou nenhum retrabalho e nenhuma surpresa para o cliente também. E tem um vídeo agora. Onde a gente vê é a mesma linha, né, das fotos. Então, aqui é um vídeo aqui onde a gente mostra algumas das estações lá, né, que nós projetamos, né, estava em fase final de instalação no cliente já. Estavam sendo iniciados os primeiros testes aí de software, de funcionalidades. Esse é um projeto já com vários pilares de indústria 4.0. A gente tinha informação em tempo real de toda a parte de produção, né? Questão de setups automáticos, de toda a linha, então modularidade, a flexibilidade, integração com o sistema ERP do cliente. Então, era uma linha que ela se ajustava automaticamente de acordo com o produto que ia ser montado, né? Você não era uma produção em lote, você fazia produtos de acordo com a demanda do cliente. E a linha, você a gente utilizou rastreabilidade através de RFIDs, né? Então, era uma linha paletizada. Em cada pallet, a gente tinha um identificador RFID, onde a gente carregava, né, entre aspas, toda a informação sobre aquele produto, né? Sobre as operações, sobre os parâmetros de prensagem, parâmetros de parafusamento. Então, tudo isso daí já englobava, né? Já pertencia a essa linha aí, já alguns dos pilares aí de indústria 4.0. É uma linha que está rodando aí já há mais de 3 anos no nosso cliente, né? Com prensa eletrônica, tudo, com vários pilares aí de indústria 4.0. Então, esse é um exemplo prático aí, né, de um projeto que nós utilizamos a realidade aumentada aí para ter sucesso, né, e que gera, né, muita economia por você não ter retrabalhos, né. Então, você evitando retrabalhos, a gente sabe que gera muita economia aí, principalmente nós que desenvolvemos máquinas especiais sob encomenda, né, não é nada seriado. Então, a gente tem sempre um risco muito grande, por ser sempre um protótipo que tem que funcionar na primeira vez. Quando a gente utiliza essas ferramentas aí da tecnologia, nós temos um ganho muito grande. E agora eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, né, da realidade aumentada, além dessa que eu mostrei para vocês já, na engenharia, né, alguns campos da engenharia aí, na parte de montagem, na parte de manutenção, parte de desenvolvimento de produto, né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aí, que nós vemos no dia a dia, de maneira mais comum. Some people have the impression that wire harnesses are an easy build. They're not. There are literally thousands and thousands of wire, typically in a manned craft or a commercial airliner.
When we first started this program, we had paper. All the routing instructions came printed out on a big phone book, and the employee had to use a ruler to keep their place, look up, look down, look back, etc. Then we kind of went away from that. We started pulling up our information on the laptops. But looking at the laptop on a constant basis, your eyes are adjusting constantly. So by the end of the day, you've got a raging headache. You have to stop what you're doing, go to the keyboard. You know, you're always kind of looking back and forth. You do kind of lose your train of thought at times. You're like, oh, did I really just see what I saw? And you have to type it up again. We have anywhere from 3 wires, 4 wires, to 90, 100 wires to go into one connector. So every little bit of technology really does help. Start wire bundle. Scan order. We look for the big changers. Wearables, as an example, is what we would call a step function change. Rather than picking up seconds or minutes, step function change gives us an opportunity to cut the build time by 25%. Okay, Skylight, local search 0550. We realized I had voice command, and that was huge. Now you have 2 hands on the product the whole time. You don't have to take anything off. Once you put them on, you'll say Skylight. It'll show you on the diagram, and then you'll take the wire and you'll just pop it in, fast as heck. You know, there's video streaming. If you have an issue, they can see it from their laptop or wherever because you're streaming it through your glasses. Then you can store it. Anytime you pull up that assembly, they could actually watch the video and say, okay, I need to build it like this. This is what the final product should look like. Okay, Skylight, local search 186A. What's the room for error in what you do? There is no room for error. The final product, we have to send it out 100%. Could be your family, military. You can't pull over if something goes wrong, you know. The harness that you're building gives the pilot visibility at night. The harness that you're building gives him safety visibility if something should go bad. You know, you always want to have first-time quality. With the wearable, you always know where that wire is going to go. My team's a wonderful team to work with, and we're all very proud of our end product. Skylight and Video. Então, esse é um exemplo, né, bem interessante, né, em linhas de montagem, né, a aplicabilidade, né, da realidade aumentada também. Então, no processo crítico, né, então, para conectores, chicotes elétricos para aviação, né, onde, conforme até um dos colaboradores ali falou, que não há espaço para erros, né? A gente sabe que aviação, né, a gente sempre tem as redundâncias, mas a gente não há espaços para erro, né? Uma conexão errada ali pode custar a vida de centenas de pessoas, né? E ali a gente vê a questão da realidade aumentada, né, integrada com comandos por voz, onde você consegue acessar uma base de dados, né, onde eles eliminaram praticamente todo o papel da linha de montagem, e ele tem informação em tempo real ali, né, se ele tem uma dúvida de como montar, de onde montar, de acabamento, ele consegue acessar essas informações, né, e gerou para eles ali uma redução de 25%, né, de tempo de montagem, e reduziu os erros a praticamente zero. Os retrabalhos, né, e erros a praticamente zero, né. Então, essa é uma questão, é uma linha de montagem na parte de conectores elétricos do avião, mas pode ser estendida aí para vários processos produtivos, né. Então, esse é um exemplo, né. O próximo exemplo que eu vou mostrar, ele é para manutenção, né, mais focado em manutenção. Então, a realidade aumentada numa máquina, né, nesse caso aqui, uma célula de produção, onde o operador ou o manutentor, né, ele consegue identificar os processos de desmontagem, né, tanto a sequência quanto como ele deve fazer essa desmontagem, né, e fazer a manutenção, né, de determinado dispositivo, né, sem precisar estar com o projeto mecânico do lado, sem estar procurando em arquivo, né? A gente sabe que isso daí muitas vezes acaba se perdendo com o tempo. Então, você tem toda a informação de maneira digital em tempo real, né? Vocês
simplesmente ativa o software ali com o óculos, né? E tendo essa base de dados, né, essas informações, você consegue fazer a manutenção, né? Muitas vezes até de maneira guiada, né? Às vezes você tem uma pessoa que é experiente em vários processos, onde fica numa sala de controle, por exemplo, que ela vai dando instruções, né? Ela vai enxergando que a pessoa está na máquina fisicamente e vai dando as instruções, né? De acordo com a sua experiência também, né? Então você consegue aliar vários conceitos aí, né? Aí dentro da mesma situação, né? De manutenção também. Então você consegue explodir, né? O desenho de uma determinada peça também, né? E verificar os itens, né, de cada peça, né, na sua frente, na frente da máquina, na frente do equipamento, né. Então, para manutenção, é um ganho muito grande, né. E você consegue ver o desenho, né, do projeto, né, com cotas, com componentes, com especificação de componentes, né, direto em tempo real na frente da máquina. Para sistemas pneumáticos também, né? Você consegue identificar onde que está a localização dos componentes, né? Então, um bloco de válvulas, por exemplo, que está escondido, entre aspas, né? Tá protegido. Então, você não precisa decorar toda a máquina, né? Com toda a forma construtiva do equipamento, né? Então, você já consegue acessar aí, através dessa base de dados, através da identificação do componente, do equipamento, você consegue ter toda a informação sem ter que ficar carregando pasta, papel, nada, e uma informação atualizada, né? E muitas vezes o projeto que encontra-se nos equipamentos, nas máquinas, não estão de acordo com as últimas versões digitais, né? E quando você tem essa base de dados digital, você sabe que ali é a tua última versão de montagem, de componente, de produto, né? Que você está utilizando. E até ali a gente viu questão de setups, né, de parâmetros, set points ali, que você vai aplicar em cada processo. Aqui um exemplo para treinamento, né? Então, uma realidade aumentada, ela aplicada a treinamentos, né? Então, se você não tem as peças físicas para você treinar seus colaboradores, né? O seu time é um protótipo ainda, né? Você está desenvolvendo um protótipo. Antes de você fabricar esse protótipo, você consegue verificar qual que é a dificuldade de uma montagem, uma desmontagem, né? Fazendo essa simulação com realidade aumentada, né? Então, aqui não está usando óculos, né? Está usando um tablet. É uma das maneiras de você ter a realidade aumentada também, né? Você interage com o tablet nesse caso, né? E você consegue simular já as dificuldades, os tempos, né? Fazer medições de tempo, estimativas de tempo aí para uma montagem, uma desmontagem de um protótipo, né? E sugerir já melhorias já num produto ou numa parte específica do produto. Então, para treinamento também é muito utilizada a realidade aumentada. E gera uma economia, né, que é muito, muito grande, né? Então, precisa produzir o equipamento, um produto, né, fazer um molde, fazer uma ferramenta, um ferramental para produção de um determinado equipamento, né? Para ver se ficou bom, né? Se vai precisar fazer uma mudança, algum conceito ou uma forma de montagem. Você consegue simular virtualmente, né, todos esses passos aí que antes a gente fabricava. Vamos ver como é que ficou agora, se ficou bom, se não ficou, se vai atender a expectativa do cliente, né, e a necessidade do produto. Então, em treinamento também e para desenvolvimento de produto. Aqui na parte de desenvolvimento de produto propriamente dito e na indústria de construção, né, aí que não construção civil, mas construção de componentes, né, de produtos, também onde você consegue, de maneira similar ao que a gente viu nos outros vídeos, né, explodir todo o produto, né, verificar as partes, né, interagir com os sistemas, né. Então, esse é mais um exemplo aí da realidade aumentada.
Uma última aplicação aqui voltado para a parte de engenharia civil, né? Mas pode ser para alguns projetos de engenharia mecânica também, onde você consegue simular e projetar aqui já, né, algumas situações, verificar questões de tubulações, de passagem de cabeamento elétrico, tubulação de água, gás, as interferências dos projetos, né? Então você consegue ir já num ambiente físico, né, e simular a próxima etapa, por exemplo, de um projeto, né, de uma fabricação de construção, nesse caso aqui na construção civil, né. Então, antes de você começar já montar toda a parte de tubulação, de eletrocalhas, você já consegue fazer essa simulação também. Das aplicações que eu tinha para mostrar, né, falando um pouco sobre a realidade aumentada, de demonstração era isso. A gente acredita que isso está acontecendo só lá fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? A gente tem uma montadora aqui em Curitiba que tem um programa, né, um projeto muito grande com realidade aumentada dentro da fábrica, né? Principalmente na questão de treinamentos e também na questão de montagens. Então, eles já estão num nível bem adiantado já, nessa parte de realidade aumentada. É uma montadora aqui de Curitiba, que está com uma fábrica, boa parte da linha dela já, empregando realidade aumentada com os colaboradores, nesses dois sentidos. No sentido de treinamento, né, de operacional, treinamento de manutenção, e no sentido da linha de montagem, né, no processo produtivo mesmo. Então, só antes de abrir para perguntas, né, acabou sendo um tempo aí até rápido aí, eu vou só mostrar um vídeo da Fluipress, onde que nós atuamos dentro da indústria 4.0, né? Nós utilizamos realidade aumentada dentro da indústria da Fluipress, como eu mostrei naquele projeto, mas nós não desenvolvemos, né, sistemas de realidade aumentada, né? Nós fazemos uso da realidade aumentada. Nós temos soluções que integram-se com realidade aumentada, na questão até de manutenção preditiva, e em outras questões de base de dados, de integração com sistemas, né, na captação de informação, sistemas supervisórios 4.0, mas o sistema em si de realidade aumentada, né, sistemas específicos de realidade aumentada, nós não desenvolvemos. Eu vou passar um videozinho curto exemplificando a área de atuação da Fluipress, né, dentro da indústria 4.0. Conforme passamos no vídeo, né? A nossa atuação da Fluipress hoje ela é desde o chão de fábrica, né? Na questão de desenvolvimento de máquinas, equipamentos especiais e linhas de montagem,
sistemas de controle, né, integrado a essas linhas, desenvolvimento de sistemas supervisórios e até sistemas MES, né, com já os pilares da indústria 4.0 e integrando com o sistema ERP, né, ou na nuvem, né. Nós temos ferramentas também que já tem toda a integração com os serviços de nuvem, aí os maiores players do mercado. E quando o cliente não quer dessa maneira, nós fazemos toda a integração com o sistema ERP da empresa também. Então, Moura, foi um pouquinho mais rápido aí do que uma hora aí, né? E o que eu tinha para mostrar para vocês aí hoje sobre realidade aumentada, aí, do que a gente tem visto na indústria, né? E na engenharia aí, são essas aplicações aí que eu trouxe, né? E fico à disposição aí agora para eventuais perguntas. Moura. Tá com o microfone desligado, Moura. Olá, vamos ver o que nós temos de perguntas. Rodrigo, Marcos Franco. Rodrigo, qual o maior desafio para a aplicação da realidade aumentada no cliente? A gente, depende da aplicação, né? Essa questão, por exemplo, como nós fizemos, todos os clientes vêm com bons olhos, né? Quando você parte para manutenção de um equipamento, por exemplo, você fazer a captação de todos esses dados, né? Você primeiro tem que preparar teu equipamento, tem que ter toda a documentação de maneira digital desse teu equipamento, né? Que você quer fazer, seja essa manutenção com realidade aumentada ou fazer treinamentos, você tem que ter toda essa documentação digital, né? De maneira bem confiável, né? Então, fazer essa captação da informação, dos dados, né? É o primeiro passo e é o maior desafio aí que a gente tem. Que as máquinas, normalmente, hoje, como elas são, elas não estão prontas para isso, né? Você tem que fazer um investimento de colocar sensores, de fazer essa instalação, aplicar outros pilares da indústria 4.0 para você conseguir tirar a informação, né, desses equipamentos, dependendo da aplicação que você quer para a realidade aumentada, para aí sim você partir para a aplicação realmente dessa ferramenta. O Marcos, ele fez a pergunta em duas perguntas, tá? Ele falou, Rodrigo, qual é o maior desafio para a aplicação da realidade aumentada no cliente, que se respondeu, quando ele não tem nenhum processo aplicado? Aí seria essa questão mesmo, né? De você... aí você vai ter que desenhar o processo junto com o cliente, né? Entender e aplicar outros pilares de indústria 4.0 primeiro, né? Principalmente essa questão de aquisição de dados, então sensorial o equipamento e fazer essa aquisição dos dados, para aí sim você partir para a parte de realidade aumentada. Se for no caso de manutenção, por exemplo, né? O Gilson agradece aí a apresentação, gostou muito da apresentação. O Nixon Malveira, a realidade aumentada é bastante usada na arquitetura e engenharia civil, mas na engenharia mecânica é possível a gente importar via CATIA o ambiente industrial dos equipamentos para adentrar neles? Sim. Esses softwares de realidade aumentada, né? Até um dos que a gente utilizou da Microsoft, né? Ele já tem já é aberto as principais extensões, né? De arquivos de software de CAD. Então, no nosso caso, a gente usou o Inventor, né, na época, mas ele tem compatibilidade também do CATIA. Se eu tiver a planta, se eu tiver a máquina desenhada no CATIA, no Inventor, no AutoCAD, no SolidWorks, ele consegue importar, né, esse arquivo e aí você utilizar da realidade aumentada.
Ok. O Osni Amaral Filho, Osni é conselheiro do CREA lá de Santa Catarina e também diretor da SEAGE, que é o Centro de Engenharia e Arquitetura de Joinville, e ele está fazendo um trabalho em conjunto conosco na parte de renovação e do ar lá dentro do IEP, né? O Osni, ele está perguntando aqui, né? Como você vê a aplicação, Rodrigo, da realidade aumentada para a formação universitária de engenheiro? Isso daí, vamos ver assim, vai depender da área da engenharia, né? O pessoal de engenharia de computação, desenvolvimento de software, né? Você já consegue criar até em aplicativos, aí você já consegue criar essa realidade aumentada, né? Então, o pessoal de desenvolvimento de software, isso daí eles já tem todas as ferramentas e é algo que em várias universidades, né? O pessoal trabalha já nessa frente, né? Para questão de outras formações, aí, engenharia mecânica, engenharia civil, para gerar seu conteúdo, a gente tem algumas ferramentas online aí de simulação, né? Mas aí a gente tem questão de custos aí para esses softwares, né? Por exemplo, na parte de engenharia de produção, engenharia mecânica mesmo, você tem onde você converge um pouco com a realidade mais virtual daí, né? Do que aumentar até a questão dos gêmeos digitais, né? Que é onde você faz também não só a projeção, mas você já faz a simulação dos processos também, né? Então, a gente tem vários softwares aí hoje já que nos permitem fazer, né, esse gêmeo digital aí, e desde a faculdade eu acredito que seja interessante já ter esse contato, né, para você fazer ter dentro da formação do engenheiro já esse conhecimento. O Ozi também está perguntando, Rodrigo, já existe geração de conteúdo para o ensino à distância de engenharia por essa tecnologia? Olha, eu ainda não vi aqui no Brasil, né? Não sei se lá fora, agora até com essa questão de pandemia, né? Eu acredito que eles já estejam com essa ideia também, pois tem essa necessidade aí, né, dos cursos à distância aí, uma engenharia, é difícil fazer uma engenharia sem ter um laboratório, né? Mas eu acredito que o pessoal já deve estar vislumbrando essa área de atuação também de laboratórios, de manipulação aí para ensino à distância, né? Que a gente conseguiria, sim, aí através de tablet, até do próprio celular mesmo, para quem não tem os óculos, né, de realidade virtual, você consegue simular essas atividades de laboratório aí de uma maneira virtual também, né? Eu, sinceramente, não conheço, não vi no Brasil ainda essa aplicação. Ok. Rodrigo, a ABMEC, Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, sucursal Paraná, está perguntando o seguinte, né? Rodrigo, quais são os componentes necessários, fora o óculos, para fazer com que essa realidade aumentada possa ser executada dentro do chão de fábrica? Além do óculos, a gente vai ter o PC rodando essa aplicação, né, onde a gente vai estar recebendo as informações, onde vai estar rodando o software que está conectado ao óculos, né? E aí, dependendo da aplicação, você vai ter que ter também o outro sistema que vai estar aquisitando esses dados. Então, numa manutenção preventiva, numa manutenção preditiva, por exemplo, né, onde você quer saber se os parâmetros de temperatura da unidade hidráulica, os parâmetros de pressão, de vazão estão dentro do especificado, você tem que ter toda essa infraestrutura da máquina já coletando todas as informações. E isso tudo dentro de um sistema interconectado com esse PC que vai estar conectado ao óculos, né? Mas é basicamente o óculos e o PC, né, e o software rodando nesse PC. Você tem de componentes para fazer a realidade aumentada. O ABMEC também está perguntando, Rodrigo, é necessário ter algum sistema de Wi-Fi industrial de alta velocidade para fazer com que o sistema rode? Dependendo da quantidade de informação, como os óculos utilizam de Wi-Fi, né? Na maioria, né? Nem sempre, às vezes, você tem a conectividade entre o óculos e o computador via Bluetooth também, né? Um Bluetooth industrial, né? Mas, e aí você não precisa de tanta questão de Wi-Fi industrial, porque os dados vão estar entre o computador,
né, que está conectado ao óculos via um sistema Bluetooth. Na maioria das vezes é sistema Bluetooth, alguns é até por cabo, e aí você não precisa do Wi-Fi, você pode ter uma rede, a tua rede Ethernet daí, né, da tua rede da fábrica mesmo, conectada por cabo, por fibra ótica, por exemplo, no teu computador. Vai depender de cada situação. A BMEG pergunta também, Rodrigo, quanto custa hoje um óculos, um software, né, para poder rodar a realidade aumentada? Olha, depende só de hardware, né? Assim, tem vários fabricantes, tem vários sistemas aí, mas dando assim, na média, assim, só sem a questão de integração com o sistema, com nada, assim, na base de, como o dólar aumentou bem aí, na fase de uns 35, 40 mil reais, mais ou menos. 35, 40 mil reais, o sistema completo ou não? Não, é o óculos, é o hardware, o óculos e o software para comunicar, né? Aí você tem que, dependendo do que você for fazer, né, do que você for, por exemplo, na nossa situação que a gente utilizou, seria esse investimento, para você fazer a projeção de uma linha, para você estudar ergonomia, ver layout, onde você vai estar, entre aspas, simplesmente projetando o que você desenhou num layout, você precisa disso, esse software com o óculos. Aí se você vai fazer se você quer integrar com manutenção preditiva, ou quer fazer um treinamento, você vai ter que desenvolver toda essa base de dados, daí essa integração com os roteiros, né? Como é que você tem que ensinar o sistema como é que é essa manutenção, qual que é a maneira correta. Aí você tem uma programação por trás que vai interagir com esse outro software daí. E, Rodrigo, agora a minha pergunta dá para integrar hoje a realidade aumentada ao CAI, CAD e CAM? Sim, a gente consegue já. Como é que é feito isso? Aí você vai ter que pegar né, a gente pegou o software da Microsoft, ele já faz, né? Você tem as extensões específicas lá, né? Mas ele já é preparado para isso. Ele já é para um desenvolvimento industrial, ele não é para desenvolvimento para casa, né? Tem muitos óculos aí de realidade aumentada que são para jogos, que é para games aí, né? Tem sistemas que são para a indústria que já são específicos para trabalhar com CAD, CAM, CAI. Então, independente da marca do software? Sim. Do equipamento. Normalmente ele tem uma integração, por exemplo, padrão, né? Eu tenho o CAI da Siemens, aí eu tenho o CAI ou CAM da Microsoft. Como é que é possível colocar isso tudo junto para conversar? Sim, existem já algumas ferramentas, não são todas, né, lógico, mas tem alguns softwares que já conseguem fazer essa integração entre diversos fabricantes, diversas extensões, né? E quando o cliente tem o sistema brownfield, como é que ele encara isso? Ele chama você para uma cotação e aí o que você explica para ele? Quais são os passos necessários? O primeiro passo sempre é a gente ver o que a gente consegue, identificar sempre qual é a dor que a gente fala do cliente, né? O que é o processo crítico do cliente, que é onde você vai iniciar para você atacar para diminuir normalmente as paradas de máquina, né? As paradas não programadas. E aí a gente vai ver se ele já tem sensoriamento, se ele já tem algum tipo de conectividade. Então, às vezes, a gente vai ter que instalar novos sensores, vai ter que instalar um CLP ou um gateway IoT, né? Que aí você consiga aquisitar esses dados da máquina do cliente, né? E aí para você jogar para uma base de dados, aí você conseguir colocar inteligência em cima desses dados e transformar esses dados em informação. Porque só você ter dado muitas vezes não te resolve, né? Vai resolver o teu problema. Esse dado que você está coletando, ele tem que ser transformado em informação para que ele seja realmente útil para você e você consiga tirar algum benefício dessa informação, desse investimento que você está fazendo. E quais são os ganhos principais que você vê que o cliente vai ter assim no curto prazo? Retrabalhos, né? Igual a gente até viu no da Boeing lá, eles praticamente eliminaram os retrabalhos, né? Eficiência no tempo, né? Então, até no Boeing você consegue eles conseguiram diminuir 25% o tempo de montagem dos chicotes, porque você só faz uma vez, né? E você não tem dúvida, né? E a qualidade também, né? Porque você não tem porquê, digamos assim, você fazer uma montagem errada, uma inspeção errada.
até em sistemas de manutenção preventiva, né? A gente tem, por exemplo, sistemas de lubrificação na indústria, que a grande maioria da indústria utiliza rotas, né, para você ver questão de lubrificação de equipamento. Quando você não tem um equipamento onde você tem uma lubrificação automática, você tem que ficar checando lá a lubrificação, o óleo do redutor de um compressor, por exemplo, e você tem fábrica lá que você tem 10 compressores espalhados na fábrica, fica lá 200, 300 metros um de distância do outro, e você tem que passar nos 10 compressores para garantir que o nível de óleo tá ok. Muitas vezes essa rotina é feita na prancheta ainda hoje. Quando você tem realidade aumentada, você consegue colocar geolocalização, agregar geolocalização, e através de códigos, QR Code, por exemplo, você coloca um QR Code em cada um dos compressores e você obriga o operador a estar naquela posição e estar lendo naquele momento qual que é o nível da lubrificação, qual que é o estado da lubrificação, por exemplo, de um compressor. Então, você elimina a questão do operador burlar o sistema, digamos assim, que realmente ele tem que passar em todos os pontos que ele está designado a passar, né? Num caso de manutenção preventiva. Quando a gente já tem uma manutenção preditiva, o próprio sistema te direciona para onde pode ter uma possível falha. Então, você não fica perdendo tempo nos 10 compressores. Não, já estou monitorando os meus compressores, eu sei que 7 aqui estão me dando, que eu estou com o meu nível 90%. Então, eu vou nos outros aqui que teve uma diferença de ontem para hoje, que ele baixou 20% do nível. Então, eu vou verificar o que está acontecendo com esses compressores. Até porque a indústria 4.0 trabalha na preditividade, né? Exatamente. Então, é muito mais fácil você ter o óculos, né? E com esse óculos, o software, ele já vai no calcanhar de Aquiles do processo, te falando, ó, vá nessa lubrificação desse mancal do redutor, né? Faça a lubrificação, olha, precisa trocar esse rolamento, porque já chegou na zona de falha, né? Então, antes, obviamente, dele falhar, já vai fazer a troca, e assim por diante. Ou seja, você vai ter, de uma maneira virtual, a identificação de todos esses pontos nas coordenadas 3D que o próprio software vai fazer, né? Exatamente. Então, você ganha qualidade. Você tem algumas aplicações já do óculos, quem assim que você conhece que já usa normalmente para manutenção esse óculos? Então, aqui no Brasil, igual eu falei, aquela montadora aqui em Curitiba é a Renault, né? Eles já utilizam de realidade aumentada na manutenção e na linha de produção. Então, o que eu conheço aqui, que eu já vi o sistema, a Renault já utiliza aqui no Brasil, né? Na linha de produção focado na montagem correta de cada um dos itens, né? Na sequência correta, né? Que ele vai, se você colocar a peça errada, ele vai falar, não é essa, tem que colocar uma antes, né? Facilita. Isso, na manutenção, isso que a gente acabou de falar, mas antes de acontecer o problema, né? Ele já trabalha dessa maneira. E aí tem a parte de inteligência artificial, né? As programações de máquina, no sentido de a própria máquina se auto-resetar, né? Nesse sentido de estar se autoprogramando para corrigir falhas e defeitos em peças, em processo, né? Isso, bacana. Quando a gente consegue agregar um algoritmo de inteligência artificial, machine learning, a gente consegue ter essa preditibilidade aí de falha, né? E até de disponibilidade de equipamento, né? Você consegue ver, tem um equipamento, um componente que está com a vida útil em 70%, 80%, a gente já consegue integrar com o sistema ERP, ver se tem estoque, se não tem estoque, emitir pedido de compra. Tendo um sistema integrado, você consegue fazer tudo isso, né? E, por exemplo, quantos óculos são necessários para que você pegue uma linha de produção aí de 100 metros de comprimento? Na verdade, vai depender mais da quantidade de postos de trabalho do que do tamanho da linha, né? Aí vai variar teoricamente, é um para cada posto de trabalho, né? Tá. Um para cada operador, né? Dependendo da criticidade do processo, ele pode, vamos dizer, nos postos que houver mais falhas, ele pode colocar realidade aumentada. Sim, para eliminar essas falhas. Sim. Ele pode fazer um Pocayoke, né? Sim, quer dizer, sim. ele não precisa começar em todos os postos, né? Ele pode começar por aquela análise estatística, né? De onde é que estão saindo as falhas, né? Exatamente. É como a gente inicia normalmente a
nós iniciamos na 4.0 é sempre identificando onde é a dor maior do cliente, né? Onde que é a dor maior dele, onde que gera mais parada de linha, onde que causa mais prejuízo, entre aspas, para ele, né? E aí, no processo produtivo é a mesma coisa, né? Tanto na manutenção, no processo produtivo, você tem que identificar primeiramente esses pontos, e aí sim, que é onde você vai ter um retorno mais rápido do investimento que você vai fazer, né? Naquele carrinho lá da Renault, que ele fornece, por exemplo, componentes para uma parte de montagem, por exemplo, né? Tem lá 11 componentes no carrinho, aquele carrinho elétrico que ele alimenta a montagem de alguns postos de trabalho, né? Essa realidade aumentada seria bem interessante, porque ele com óculos ele vê se está faltando em alguma posição do carrinho algum componente, né? E com isso ele impede que o carrinho vá faltando um componente para a linha. Sim, e às vezes é o componente correto para aquele carro que ele vai montar, né? Não só exato, porque teoricamente o que eles têm lá hoje são LEDs, né? Ele pôs a peça, o LED acendeu, beleza, né? Mas de repente ele pode estar acendendo, mas a peça é do outro carro. Exatamente. Né? 10 foram certas e uma peça errada não dá montagem. Sim, como não se produz mais em lote hoje, você para a linha, né? Você corre o risco de parar a linha, né? Se você não tiver uma reposição rápida dessa peça, né? Que está errada ali. E essa realidade aumentada dá para usar também no FIFA ou não? Sim. Aí, quando envolve software, a gente consegue fazer... O céu é o limite, né? A gente consegue desenvolver tudo. Aí vai de investimento. E ela pode também fazer o casamento do próprio número do chassis com os componentes específicos, né? O óculos vê o componente e junta diretamente naquele número de chassis, né? Principalmente na indústria automobilística, né? Os itens de segurança, obrigatoriamente, eles já fazem isso, né? Quando você vai parafusar instalar um airbag, você vai parafusar a própria roda, o banco do carro, né? Que é considerado um item de segurança também. Então, tudo isso daí ele é amarrado com o número quando você faz a rastreabilidade, você já amarra com o número de chassis do carro, né? Justamente para você ter essa segurança, né? Os itens de segurança normalmente já é feita essa amarração, né? Outra coisa, Rodrigo, se você entrar, por exemplo, numa linha de produção, né? A pessoa colocou aquele banquinho de assistência, de montagem de um painel, com óculos de realidade aumentada, ele pode olhar o painel inteiro e a realidade aumentada mostra em relação àquele campo de visão se está faltando algum componente para montagem ou não? Sim, ele pode mostrar, identificar quais os próximos passos, né? A partir do momento que ele colocou o painel lá, ele já consegue identificar. Você pode gerar como se fosse uma espécie de checklist, né? Para o próprio operador vendo isso daí, né? Porque o óculos ele vai projetar, né? Ele não consegue, digamos assim, checar, né? Então, mas ele vai projetar onde cada componente deve estar montado. E aí vai aparecendo para o operador e o operador vai ter que dizer se aquele componente está ou não montado daí na posição correta, né? Outra coisa, na parte de captura das informações, ele tem algum sistema, por exemplo, que pode definir os torques dos parafusos a serem feitos na linha de produção? Sim, normalmente o pessoal utiliza QR Code, né? Que daí o óculos ele consegue ler, por exemplo, o QR Code, e aí ele já sabe, esse QR Code é do modelo X, e eu preciso aplicar nesse modelo X, os torques são A, B, C e D. Então, ele já faz a seleção automática, já ele envia essa informação do óculos, do QR Code, né, que ele consegue ler, ele já envia para o sistema, e o sistema, a máquina já automaticamente já carrega essa receita e manda para o CLP para selecionar esses torques de aplicação. Aí, depois de aplicado esse torque específico, essa informação é retida dentro do software e ele tem praticamente todos os torques de aperto dos parafusos do automóvel. Isso, você depois pode ter o torque, passar por todas as estações, né? Isso, você consegue armazenar lá, de acordo com esse QR Code, se tiver, por exemplo, a informação do chassi, você já amarra nesse chassi, naquela etapa de processo, sabe o torque, o ângulo que foi aplicado em cada um dos parafusos, né? E do ponto de vista da engenharia de segurança da planta industrial, como é que você vê a aplicação dessa tecnologia? O pessoal utiliza bastante para treinamento, né? Na parte de segurança, né? Também.
onde eles fazem mais, que eu vi pelo menos assim, mais uso, é na parte de treinamento para a parte de segurança na planta industrial, né? Tipo assim, olha, você não pode pôr a mão aqui, né? E o óculos identifica que aquele lugar, se ele puser a mão, ele pode, de repente, esmagar a mão, etc., porque tem uma outra peça basculante que vai ser colocada naquela posição, né? Isso você não consegue usar ele como um componente de segurança. Mas ele avisa. Um aviso, você, com certeza, uma superfície que é quente, por exemplo, né? Uma superfície onde você tem essa questão de esmagamento ou de prensagem, uma parte móvel, né? Você consegue identificar e colocar um aviso ali, um warning ali para o operador que ele não acessar. Não vai te eximir de ter os componentes de segurança, né? Que evitem isso, mas você consegue fazer alguns alertas para o operador. Hoje tem algum segmento, vamos dizer, que use mais o óculos em relação a outros ou não? Olha, o que eu vejo bastante o pessoal é essa parte de treinamentos e de manutenção. E além desse que a gente utilizou também, para você fazer análise ergonômica, né? O pessoal utiliza bastante também. Uhum. Eu tenho contato, né? Assim, do nosso dia a dia ali que a gente vê, são esses 3 segmentos principais aí que o pessoal utiliza. Tem as máquinas do processo, você vai colocar uma máquina nova ou um pedaço de uma linha, você já consegue ver aquilo ali, se vai estar fazendo a carga necessária do sistema ou não, né? Sim, tem movimentação de componentes, questão de operadores, tudo isso daí você consegue simular antes, né? Ok. Rodrigo, obrigado, excelente apresentação, gostei muito, tá? Creio que todos aqui que gostaram também, né? Não temos mais perguntas e ficamos aí numa próxima oportunidade, de repente, de você vir a mostrar para nós aí o Smart System 4.0, né? No sentido de fazer com que, como é que ele funciona, né? Como é que a distância eu posso, através do software, né? Acessar minha planta industrial, né? Do ponto de vista mecânico, pneumático, eletroeletrônico, hidráulico, né? Buscar essas informações remotamente usando um tablet, um celular e tal, né? Seria legal você trazer essa apresentação para nós. O que você acha? Não, estou à disposição aí, Moura. Isso daí a gente tem uma bancada 4.0 lá na FluiPress, que a gente consegue simular todas essas situações, né? Vamos fazer uma dessa então ou não? Vamos sim. Acho que é bem legal, porque aí nós dedicamos 1 hora especificamente para um caso. Por exemplo, a realidade aumentada hoje, que foi tratado dia 6 de dezembro do ano passado, em 5 minutos você, praticamente em 40 minutos, mostrou vários cases de sucesso, muito interessante mesmo, né? Se nós pudermos ver essa questão do software 4.0, como é que eu posso, através de um tablet, né, comandar a quilômetros, né, 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância esse sinal, né, e realizar uma tarefa e buscar também a posição desses sinais de saída, intenção e corrente, né, seria bastante interessante para nós. Não, com certeza, amor. Estou à disposição aí. Vamos agendar assim. Aí a gente consegue fazer isso daí. A gente já tem a nossa bancada lá que consegue demonstrar todas essas funcionalidades. Vamos ver se tem mais uma pergunta. O Osni Amaral, muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo e IEP, né? Tá agradecendo aí a tua participação e aí vamos fazer aí para frente, então, mais um outro IEP Talk, especificamente sobre software Smart System, né? 4.0, um software que pode integrar, né? Pode ligar diretamente uma planta industrial ou um escritório, seja ele onde ele estiver, né? Perfeito, amor. E agradeço aí a oportunidade também, o convite aí para a gente estar conversando, expondo um pouco, aí, discutindo um pouquinho sobre indústria 4.0. E estou sempre à disposição aí. Passe meus agradecimentos ao Rui, ao Ivamoto e ao Sidney também aí pela disponibilidade tua também de estar aqui conosco, né? E vamos em frente. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Um abraço para você. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.